Boa tarde, pessoal. Como está o som, por gentileza? Maravilha. Muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje. E, sobretudo, que a espiritualidade aqui presente, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, nos envolva nos estudos dessa tarde, que nos inspire, nos intua e sempre nos direcione ao propósito de bem servir. Antes de começar, eu chamaria a nossa parceira e dirigente dos estudos desta tarde, Sil Camargo, para fazer a abertura. Muita luz e muita paz. Um beijo em vossos corações. Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Sejam todos bem-vindos à nossa salinha tão iluminada, onde estudamos todas as quartas e todas as sextas-feiras, às 15h30, onde hoje vamos estudar o livro dos Médiuns, capítulo 21, Influência do Meio. Então, sendo assim, peço licença para fazer a prece de abertura. Então vamos todos juntos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudar essa doutrina maravilhosa. Sendo assim, iniciaremos então com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos estudo de muita paz, de muita luz, e que Jesus, a espiritualidade amiga, intua o nosso amigo Décio a fazer o estudo para nós. Passando, Décio, obrigado. Novamente, boa tarde a todos, Sobretudo aqueles que chegaram por último. Eu solicito os que aqui estão para mantermos na mesma harmonia que digite um número de 1 a 288, onde vamos ler uma página do Minuto de Sabedoria de Carlos César Pastorino. 6. Muito obrigado, Pedrinho. 6. E eu agradeço as pessoas que aqui estão e novamente nós solicitamos os anjos protetores, os espíritos protetores dessa sala que nos amparam. Pedrinho Dragon colocou número 6. E 6, Pedrinho, diz literalmente o que se segue. Pedrinho, e quando digo Pedrinho, é para mim mesmo que estou falando até Azilux. Seja bem-vindo, Azilux. Pedrinho, resolva seu problema. Há muito tempo você propõe reformular sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente as fraquezas. Vamos, então, começar a partir desse momento, porque o momento é agora, é o hoje. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite. Mas comece já. E, se cair de novo, não desanime, saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Que coisa bonita, né, Pedrinho? Que coisa bonita. E a questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade. Ora, o que devemos fazer ou o que precisamos implementar na vida para sermos felizes? A espiritualidade, de uma certa forma, foi assim contundente. Olha, um sábio da vossa época já vou-lo disse. Conheça-te a ti mesmo. Porque quando nós nos conhecemos, a gente passa também a atuar, a fazer coisas melhores, a fazer o bem melhor ao próximo. Porque você não pode dar aquilo que você não tem.
E o fato de você conhecer facilita sobremaneira. Mas Kardec, preocupado e querendo extrair muito dessa máxima, disse: olha, senhores, isso ele falando com os espíritos superiores, sabemos dessa máxima e a extensão que ela envolve, mas de forma objetiva, de forma direta, de forma concisa, como eu posso conhecer-me a mim mesmo? Porque eu sei que eu conhecendo a mim mesmo é fácil, mas como eu faço? Olha que se as respostas da espiritualidade é uma coisa extraordinária para nós, espíritos encarnados, e contribui substancialmente para a nossa evolução, o questionamento, a inteligência do questionamento que Kardec formulava, naturalmente ele era mesmo intuído, é de uma grandeza extraordinária. E nesse momento, Hamilton Santos, seja bem-vindo. E nesse momento, quem responde? Santo Agostinho. Ele disse o seguinte: para conhecer-nos a nós mesmos, faça vocês o que eu fazia quando encarnado estava. Eu, no final do dia, ao recolher ao meu leito, eu passava em revista tudo que eu tinha feito. Aquilo que eu fiz no decorrer do dia. Se eu fiz bem, se eu fiz mal. Se eu fiz a coisa certa, se eu fiz a coisa errada. E quando eu tinha dificuldade no julgamento das minhas próprias ações, eu colocava no lugar daquele em quem eu tinha feito as benesses. Se eu estivesse lá, e se fosse eu, ele, e se ele fizesse aquilo que efetivamente eu queria, então eu tinha operado, laborado de forma correta, de forma laboriosa, de forma certa. Mas o que nós fazemos, Pedrinho? E demais pessoas da sala? A gente chega no final do ano, faltando 15 ou 20 minutos para as 12, para meia-noite. Olha, eu estou fazendo uma reflexão, meu Deus, meu Espírito Protetor, meu anjo da guarda, eu estou fazendo essa reflexão aqui agora e eu quero mudar. Ora, gente, se hoje nós não lembramos o que ocorreu no início do mês, hoje são 21/6, nós não lembramos o que ocorreu no dia 1º. Imagina chegar dia 31 a gente querer lembrar o que aconteceu, por exemplo, dia 21/6. Então nós não conhecemos nós. Você tem que fazer isso diariamente. Aí sim a gente conhece. E em conhecendo, você labora, opera mais virtuosamente. Meus irmãos, então hoje nós vamos estudar a influência do meio sobre a mediunidade. Isso aí está no capítulo, no livro dos médiuns, o capítulo 21. O capítulo 21 sobre a influência do meio na mediunidade. Trocando em miúdo. Nossos avós, nossos pais, as pessoas ascendentes a nós diz: diga-me com quem tu andas, que eu dir-te-ei quem tu és. Né? Então fala-me com quem você está andando, que eu vou falar quem é o seu caráter. Já no Espiritismo, nós falamos o seguinte: diga-me o que tu pensas, que eu digo com quem tu andas. Permita repetir. Os nossos avós falavam, e de uma maneira acertada: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Na doutrina dos espíritos, ou dentro do espiritismo, nós falamos: diga-me o que tu pensas, que eu digo com quem tu andas. Por quê? Se eu faço determinada coisa, se eu estou inclinado a isso ou aquilo, sem dúvida alguma, é em razão de alguma inspiração, intuição ou
uma propensão espiritual, ou meu anjo da guarda, meu espírito protetor, ou espírito familiar. E quando a gente diz espírito familiar, meus irmãos, e admiradores da doutrina dos espíritos, não significa dizer que é o espírito da minha mãe, do meu avô, espírito de um irmão que já faleceu, o espírito de um familiar. Espírito familiar, que Kardec diz à época, são espírito no mesmo padrão, na mesma diapasão, na mesma sintonia. Ora, então existe naturalmente espírito familiar bom e espírito familiar ruim, que nos levam a pensar, a agir, a executar coisas ruins. Por exemplo, e eu não canso de dizer isso, e sempre nos nossos estudos falo isto à exaustão. Beatriz Costa, seja bem-vindo. Paz e luz, minha irmã. A exaustão de que forma? Nós temos uma pleiade de espírito ao nosso redor. E até porque Kardec, questionando na questão 459 dos espíritos, diz: os espíritos nos influenciam e os imortais, através da pleiade de espírito superior que respondia via aquelas médium adolescentes, Jafé, Judite e outras, e Kardec as preferia para evitar que o animismo influísse. Então podemos dizer que o Espírito, o Livro dos Espíritos, sobretudo a primeira edição que corresponde a 510 questões, foi quase uma mediunidade direta, porque colocava-se a mão na prancheta e ela saía escrevendo. Então os espíritos influenciam mais do que nós imaginemos, disseram os mesmos. De ordinário, são eles que nos influem. Ora, se eles nos influem, está nos acotovelando e nos direciona sempre para o bem ou para o mal, e notadamente são esses os espíritos familiares, e eu não preciso ser vicioso, eu não preciso ter uma malignidade, ser vicioso, mas se eu tiver tendências para tal, há uma legião, uma enormidade de espíritos que estão ali para poder me direcionar, poder me intuir, poder me inspirar. Março 81, seja bem-vindo, paz e luz, meu irmão. E eu preciso implementar aquela sua sugestão, Márcio, paz e luz. Então, nós somos influído e influenciado. Ora, se nós somos influenciados, e quando eu disse que eu falo a exaustão e não canso de dizer, temos em nossa volta milhares, centenas, milhares de espíritos que estão nos influenciando conforme disse a espiritualidade superior. Então temos em primeiro lugar o espírito superior, espírito protetor, o anjo de guarda. Cada um tem um anjo de guarda, um espírito superior. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, ou admiradores da doutrina, esse espírito superior, ele é um anjo da guarda e ele está orientando não só Márcio, como Beatriz e Acil, e vários outros espíritos ao mesmo tempo, porque ele irradia como o sol, como uma luz que esparge ao mesmo tempo para vários locais. Então, em relação a essa função, o espírito protetor pode proteger mais de um espírito. Esse espírito quer o quê? Quer o bem. Silvia Além, seja bem-vindo. Boa tarde. Paz e luz, minha irmã. Então, esse espírito que é constituído o espírito protetor é o anjo da guarda. Todo um tem um. E muitas vezes, por várias reencarnações, nós o temos. Ele nos acompanha. Temos. E o que ele quer de nós? O que ele quer?
da Sil, do observador, da Regina, do Pedrinho, etc., quer o bem e intui-nos sempre a fazer o bem. 1-0. Todos têm vários espíritos no escalão, no jaez, no padrão do espírito protetor, que está com a gente para também fazer o bem, só orienta a fazer o bem. Muitas vezes ele está aqui, fala, Décio, você faz isso, faz aquilo, mas acaba que eu vou para o caminho tortuoso. Ele ocasionalmente afasta, mas quando eu o solicito, ele está ali novamente. Então, este espírito também quer tão somente o quê? O bem. 2-0. Temos o espírito protetor, temos o anjo da guarda. Tem o espírito familiar, aquele espírito familiar pode ser de um avô, pode ser de um amigo, pode ser de um espírito familiar, aquela meu pensamento, aquela minha ideia, aquele meu pensamento. Como eu tenho pensamentos bons e maus, o espírito familiar, para o pensamento bom, quer o quê? Quer também que eu faça o bem, quer que eu atue no caminho reto, quer que eu fique longe dos vícios, quer que eu fique próximo à virtude. 3-0 para os espíritos. Dentro do espírito, ou a classe de espírito familiar, tem o quê? Tem os espíritos familiares que estão propensos, estão inclinados para o vício, estão distanciados da virtude, estão velando as minhas ideias maléficas, as minhas ideias não virtuosas. Então, quando eu penso não virtuosamente, ou muitas vezes eu estou próximo do vício, eu tenho espíritos pela mesma forma para secundar. Eu não preciso, meus irmãos, ser virtuoso, eu não preciso ser vicioso, mas se eu tiver, se o Décio tiver propensão ou tendências para tal, eu tenho uma série de espíritos que me induz a fazer ou a caminhar pela porta larga, a praticar o mal, a distanciar-se da virtude. Veja aí que foi 3-1. Então tem 3 classes, isso falando de forma didática, porque são milhares, infinitos classes de espíritos te intuindo para o bem e poucos para o mal. Então, nesse aspecto, didaticamente, nós vimos que tem 3 categorias de espíritos querendo que façamos o bem, querendo que nós andamos pelo caminho reto, né? Praticamos a caridade, que é constituído de beneficência para todos, indulgência para o próximo e perdão das ofensas. Então, essas 3 categorias estão nos direcionando. Tão somente uma que, olha, não faça isso, faça aquilo. É uma categoria de espírito que nos direciona a fazer o mal. E normalmente, nós fazemos sempre o mal. Por que normalmente? Nós estamos no mundo de prova e expiação. E o mundo de prova e expiação, ele é constituído de quê? Onde há mais mal do que bem. Nós vamos adentrar, e já tem muitos espíritos nessa categoria de mundo, já regenerados, né? Já próximo ao mundo de regeneração, onde haverá mal, sim, mas o bem na mesma quantidade. Então, mundos de prova e expiação, o mal supera o bem. Mundos de regeneração, mal igual ao bem. Então, veja que vários espíritos estão nos influindo e nos influenciando. Se eu estou com pensamentos dadivosos, se eu estou numa reunião com propósitos lídimos, propósitos puros, propósitos de ajuda a mim e a outrem, naturalmente eu vou ter influência de espíritos benfazejos, de espíritos que têm o propósito
de nos enlevar, nos direcionar, nos fazer com que façamos sempre as coisas melhores. Nesse aspecto é a mediunidade. Se eu estou num grupo mediúnico, ou mesmo fora do grupo mediúnico, porque o verdadeiro médio ostensivo, ele é médio 24 horas, eu não preciso ser uma boa pessoa ou ter uma conduta ilibada para ser médio, porque a mediunidade orgânica ela independe do moral. Entretanto, para a sua execução prática, ou seja, o pragmatismo, né? Você colocar a teoria na prática, para mim executá-la, para mim fazer o bem a mim ou a outrem, eu tenho que ter um caráter bom. Por que tenho que ter? Ou talvez, não, para aí, Décio, não fala que tem que ter, é desejável ter. Não é questão de ser desejável, porque se eu não tiver essa moral boa, esse caráter bom, eu vou ser como antena e, dado a vibração, estar afeto mais aqueles espíritos, aquelas almas, né, aqueles espíritos voltados a essa categoria não dadivosa a qual nós discorremos anteriormente. A rigor, e recordando, mediunidade independe do moral, mas a sua prática é dado a sua moral, dado a sua sintonia. Porque, como numa reunião aqui na Terra, não vai pessoas extraordinariamente sérias, pessoas que têm bons propósitos, numa reunião de pessoas brincalhonas, de pessoas zombeteiras, de pessoa que está simplesmente querendo passar o tempo. Não vai. Por outro lado, se nós reunimos seriamente, com propósitos dadivosos, com o objetivo de nos ajudar e ajudar as outras pessoas, procurando implementar a evolução, com o propósito de ajuda e orientação geral, com certeza quem vai para essas assembleias, quem vai para essas reuniões, são pessoas do mesmo jaez, do mesmo padrão vibratório. Assim também são os espíritos. Se nós estivermos reunindo mediunicamente, ou mesmo não, porquanto vimos no início dos nossos estudos que em volta de nós pululam, tem, ou sofremos concurso de espírito mais do que imaginamos, então é natural que se você tem propósito bom, você vai. Mas para aí, Décio. Um espírito mau, um espírito com tendências a me direcionar a alguma coisa que não, vamos dizer assim, não é proba, não é ética, pode manifestar num grupo não ético, num grupo que não tem um propósito? Pode, naturalmente, desde que não tenha médium, desde que não tenha médium com aquela qualificação boa, pode um espírito bom manifestar-se no médium com tendências ruins. Para que, Décio? Para, a espiritualidade respondeu, de uma certa forma, intuir e direcionar aquele grupo para um caminho bom. Mas, em um dado momento, após aquela específica manifestação, aquele grupo ou as pessoas que foram objeto daquela comunicação não endireitar, não tomar aquilo como um conselho dadivoso, o que vai acontecer? Ocorre que o espírito, aquele espírito bom, aquele espírito puro, aquele espírito mais evoluído, não voltaria. Pela mesma forma, se você é uma pessoa que goza de um princípio bem acima do que aquele pessoal da esquina lhe está fazendo ou falando, lhe chama, você vai lá na reunião. Você, como foi convidado, e inclusive num determinado momento pediu para que você desse uma sugestão sobre alguma coisa a ser implementada por aquele grupo,
ao ser feito a você como uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um conhecimento talvez superior àquele grupo ali, você naturalmente dá um conselho, dá uma orientação, fala-se, você deve fazer desta ou daquela forma. Porém, se, após você fizer e observar num segundo ou terceiro instante que aquele grupo, ou muitas vezes aquelas pessoas que lhe pediram sugestão direta, não seguir aquilo que você disse, o que você fará? Amanhã ou depois pode até ser novamente convidado, mas com certeza você não irá, porque você não vai perder o seu tempo. É como dizer, estamos jogando pérolas aos porcos. Você dando conselhos, você querendo orientar aquele grupo, e o mesmo indo por caminhos que você tem completa ciência de que aquele caminho não é o mais adequado. Assim são os espíritos, né? Eles apenas aconselham, diz Márcio. E interessante relativamente a esse aconselhamento, e isso é muito importante o que o Márcio falou, por que aconselha? Eles não direcionam. Aconselham, você tem que fazer isso ou aquilo. Porque senão, onde estaria o mérito do seu trabalho? Porque senão era muito fácil. É como uma escola. Uma criança em tenra idade, e notadamente fazendo o fundamental lá na 2ª ou 3ª série, você, muitas vezes em processo de comiseração, de dó, de penalização, começa-se a fazer as tarefas escolares do seu filho ou daquela pessoa que está sobre a sua tutela. Isso não é bom. Não é bom porque você está tirando a oportunidade dele evoluir, dele aprender, desta criança ir para frente. Assim como Márcio coloca que os espíritos aconselham, e isso é pura verdade, porque se eles fizessem para nós, onde, repito, estaria o mérito da valorização? Se você está trabalhando numa descoberta, se você está fazendo um determinado trabalho, seja simples ou mais complexo, evidentemente pode haver alguma intuição, alguma inspiração para que você siga este ou aquele caminho, mas jamais lhe dá a forma pronta. Eu costumo dar um exemplo nesse caso, o mérito do aprendizado, né, Pedrinho Dragão? O mérito do aprendizado. Porque eu costumo usar uma expressão, se você está dirigindo. Ora, se o seu anjo protetor, o anjo, aliás, anjo é uma expressão que nós copiamos da Igreja Católica, né? O espírito protetor, mas tanto faz, espírito protetor, anjo protetor, esses adjetivos, o que importa é o que efetivamente dos mesmos decorrem, né? Então, meu espírito protetor, se eu sei que ele vai me ajudar, eu estou dirigindo daqui para São Paulo, eu vou lá na casa da Sil, vou fazer uma visita. Ora, tem uma curva, e eu sei que o anjo, o meu espírito protetor está sempre junto de mim, eu simplesmente vou cortar esse carro. Eu sei que se vai vir um carro, ele avisaria, não corta não, que vem um carro. Se isso ocorresse, entraria em meu livre-arbítrio. E quando dirige o nosso livre-arbítrio, você não evolui, você estaciona. Isso ocorre muito, meus irmãos, relativo àquela mãe muito prestimosa, aquela mãe que não deixa, ou mesmo o pai que não deixa o filho fazer as coisas. Olha, eu sofri muito quando criança, eu tive dificuldades substanciais, eu não quero que o meu filho ou que minha filha passe o que eu passei. Talvez e com certeza, você chegou a essa idade, com essa experiência, pelas vicissitudes, pelas dificuldades que passou. E toda vicissitude, toda dificuldade, toda doença, todos os percalços que passamos, muitas vezes no momento em que somos, entre aspas, vítima daquilo, a gente acha que pode ser ou constituir uma injustiça divina.
Mas num segundo instante, a gente vê que é um remédio, é uma gota salutar, é um bálsamo, né? Que vai contribuir substancialmente pela melhora. Então não existe mal nesse mundo como não existe vítima. Tudo que ocorre conosco é dado a um momento devido e uma razão certa. Mesmo que um mal bastante adverso, por exemplo, eu tome um tiro, eu estou nesse movimento paredista, não é movimento paredista, nesse movimento de solicitação diário que está acontecendo aí no Brasil, e tomo um tiro de uma bala de borracha no olho e fico cego. Num primeiro instante, eu posso até arguir, eu posso perguntar, perquirir, como o meu anjo protetor, como a providência divina permitiu que isso acontecesse se eu não estava fazendo mal. O meu propósito ali era extremamente bom e salutar. Tinha, naturalmente, em minha volta, pessoas até que estavam praticando vandalismo. Mas então eu fiquei cego em decorrência disso. E isso, essa cegueira, essa ocorrência, vai, num determinado momento, trazer-me benefícios, que só o tempo vai poder nos falar. Então é aquele negócio que nós sempre falamos. Os escândalos são necessários, mas ai da mão por onde o mesmo ocorrer. Sem dúvida alguma, aquele policial ou aquela pessoa que disparou o tiro fez com que eu viesse a ficar cego, viesse a privar da minha visão, ele sofrerá os revés. Mas tudo no universo encadeia de uma forma assim, bastante dinâmica. Desculpa, pessoal. Então, ele pagará, mas aquilo para mim foi bom. É o caso de uma guerra, é o caso de uma peste, é um caso de uma disseminação. Naquele momento, aquela ventania, aquele tsunami parece que causou uma injustiça muito grande, matando velhos e crianças. Mas no fundo e num segundo tempo, a gente verificar que aquilo tinha um sentido. O nosso amigo Márcio. Aliás, a única coisa que se pode ou se deve pedir a qualquer espírito seria luz. Luz. Porque o que dissipa a escuridão é a luz. Né, Márcio? Que a luz seja colocado sobre o alqueire e não debaixo do alqueire. E o que é a luz? É o que estamos fazendo aqui agora. Fraterna, seja bem-vindo. Um abraço de várias voltas. Minha amiga e minha parceira. O que nós estamos fazendo agora? Recebendo luz, recebendo conhecimento, tendo conhecimento para, de uma certa forma, decidirmos melhor, implementarmos ações mais coerentes. Falar nisso, já teve o primeiro morto, justamente lá em Minas, né? Teve o primeiro morto. Mas nesse momento não é que devamos ficar em estado de contemplação e prece, mas sim, em termos de harmonia, sim, para intuir. Ou, de uma certa forma, esses espíritos bons ser maioria e intuir para que esses jovens não caiam, né, no caminho descalabroso. E não tenha dúvidas, meus irmãos, que estão sendo jogados sementes em vários lugares, em várias cidades. Até a nossa capital aqui, que é 230 mil habitantes, teve 6 mil, quer dizer, 230 habitantes, deu 6 mil, é praticamente superior, em termos relativos, ao Rio de Janeiro, que deu 50, 55. Então, foi de uma maneira geral. Está sendo lançado semente, e com certeza nós colheremos, comeremos os frutos que advirão dessas sementes. Tem as sementes ruins, que são aquelas pessoas infiltradas que aproveitam do movimento para
de uma certa forma, provocar a cisânia, a divisão, né? Provocar a balbúrdia em si. Porque para certos grupos, quanto pior, melhor. Mas, no geral, a movimentação está sendo pacífica. E isso é muito bom. Os espíritos superiores, diz aqui no livro dos médiuns, não procuram. Eles não vão às reuniões pífias, às reuniões fúteis, às reuniões que não levam a lugar nenhum. Então o ambiente se influencia e influi. Não vamos, porém, os meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Né? Porque aí a pessoa precisa ouvir e ver materialmente. E os espíritos superiores, esses espíritos, e quando eu digo superior, não precisa ser um espírito de luz, né, meus irmãos? Um espírito superior a nós. E fala com o coração, vê com o coração. Mas quando precisamos ouvir com os ouvidos e ver com os próprios olhos, normalmente nós estamos vinculados ou expostos ou tutelados por espíritos bem inferiores a nós. Mas para aí, Décio. Há bastante espírito malfazejo, inferior, e qual o motivo que eles fazem, ou nos induzem ou intuem-nos a fazer o mal? Simples, meus irmãos. Kardec, preocupado com isso, formulou esse questionamento em Livro dos Espíritos. E a espiritualidade respondeu. Os espíritos maus, observa que eu estou falando maus, e é realmente a expressão. Os espíritos maus, não ignorantes, eles foram anteriormente ignorantes, mas os espíritos maus querem que nós sejamos maus também. Para quê? Para que atrasemos ou atrasamos a nossa evolução e permaneçamos com eles por mais tempo. Porque quer queira, quer não, um belo dia seremos ainda um espírito perfeito, um espírito de luz. Oxalá. Teremos ainda um planeta, um orbe para administrarmos, como hoje Jesus o faz. Por que isso ocorre? Porque Deus quer. E porque somos seus filhos, nascemos simples e sem conhecimento. E vamos galgando gradualmente o conhecimento para, no fim, atingirmos o estado de perfeição, o estado de plenitude que vai ocorrer nos mundos dadivosos, que é acima do mundo feliz. Pedrinho Dragon coloca, verdade, Décio. Mas colhemos sementes plantadas por esses jovens bravos e guerreiros, que estão desbravando nos horizontes para o nosso Brasil. E é bom que se ressalta, né, Pedrinho Dragon, que são jovens, são rapazes, que nunca participaram, por exemplo, Collor, que foi em 1984, né? Esses meninos, esses jovens, nem nascidos eram. Então, são pessoas jovens, mas íncito, dentro deles tem um espírito milenar. Ou seja, cada época, cada geração, são pessoas mais evoluídas, e isso tem a finalidade de quê? Dessa transição planetária. Ou seja, passar-se do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Onde, que falamos e recordamos, mundo de regeneração, existe mal? Sim, mas existe mais mal, aliás, o tanto de mal que existe bem. Então, equilibram-se. E por que existe mais mal do que bem no nosso orbe, nesse mundo de prova e expiação? Kardec também formulou este questionamento à espiritualidade. E ela, ou seja, a espiritualidade superior, foi de uma clareza, de uma dádiva extrema ao responder. Existe mais mal no vosso orbe, no mundo de prova e expiação? Porque os espíritos maus são audaciosos, são guerreiros, eles não têm, age com contundência. Os bons são tímidos, são temerários, são omissos.
Então, quando estes, ou seja, quando os bons quiserem, o mal é disseminado. Olha aí. Então, essa juventude, com raras exceções do grupo que na mesma está infiltrado, tem bons propósitos. E, inclusive, alguns partidos que levantavam, partidos políticos, né? Levantando bandeira, eles não deixaram. Não é um movimento político. É um movimento... Aí vocês podem falar, não, mas não está devidamente orquestrado. Mas tem. Há uma orquestração. E não tenha dúvida que Nasce em Júnior, seja bem-vindo. Que o Brasil de amanhã, e esse amanhã eu estou falando em questão de 90 a 120 dias, o Brasil de amanhã não será o Brasil de hoje. Não será o Brasil de hoje. Vai ter mudanças substanciais. Movimento social contundente, forte, expressivo, né, Márcio? Movimento contundente. Mas que vai ter resultados extraordinários. Os espíritos inferiores é interdito às reuniões sérias? Ou seja, por que os espíritos superiores simplesmente não interditam, não obstaculam, não deixa, faz com que os espíritos inferiores não participem? Ora, é a mesma coisa que nós estávamos falando e o Márcio colocou logo acima. Os espíritos superiores não podem fazer tudo para nós. Porque nós precisamos exercer o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos exercer a nossa decisão. Existe o caminho A, B ou C. Nós precisamos percorrê-lo. E a decisão tão somente compete. Porque, volto a dizer, aonde está o mérito do trabalho, da valorização dessa própria evolução? Quando alguém faz as coisas para nós, não é válido. Então, os espíritos superiores não interditam justamente para deixar que nós tomemos a decisão. E vimos inicialmente, relativamente aqueles 3-1. Os espíritos, 3 classes de espíritos que nos intuem, nos direciona, quer sempre que nós caminhamos, trilhemos o caminho do bem. Entretanto, e muitas vezes, a gente segue aquele caminho não virtuoso, aquele caminho vicioso. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela não é do que um meio de comunicação. Então, aquilo que nós falamos, a faculdade mediúnica, ela é do espírito. Porém, o exercício é orgânico. Ela é do espírito porque o espírito que quer, que pensa, que comunica. Mas para a sua comunicação é orgânica. Né? Precisa do organismo. Se você não nasceu com essa capacidade, dificilmente no decorrer da vida, pode, perfeitamente. Nós temos um grupo mediúnico às terça-feira. Nesse grupo mediúnico, que vai fazer 2 anos que nós estamos, eu já participei de outros, de mais 2, esse grupo mediúnico, nós temos médium lá que começou nada fazendo pequenos rabiscos em termos de psicografia, hoje fala, hoje psicografa. Outros que na parte psicofônica simplesmente se atinha a pequenos gemidos, tremura, ou não é um gargarejar, um murmurar, hoje fala de uma forma límpida, clara. E o que é mais interessante, à medida que vai o nível da espiritualidade que comunica, vai melhorando. Vai melhorando. Eu cito uma médium lá que é uma coisa extraordinária, mudou assim. Hoje, inclusive, até não só psicograficamente, mas também de forma psicofônica, ou seja, falar, tem manifestado, tem feito manifestações de espíritos protetores, né? E espíritos que nos dão a sustentação no grupo lá. E no início era simplesmente, então, para você ver, normalmente a pessoa nasce com a mediunidade.
e, num segundo ou terceiro momento, desenvolve. Veja bem que eu estou falando desenvolve como Kardec, porque educa-se, mas o desenvolvimento da mediunidade, nós que praticamos de grupo mediúnico, a gente vê esse desenvolvimento. Márcio coloca, não, algumas vezes lhe é permitido assistir a elas, a fim de aproveitar os ensinos que nos estão dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvado numa assembleia de gente ponderada. Em outras palavras, eu sou um cidadão que não tem cultura, não tem uma propositura boa ou um pensamento bom relativamente ao que está sendo discutido naquele grupo que está sendo reunido, vamos dizer, às quarta-feiras, não é grupo mediúnico, um grupo qualquer, eu vou lá. Como eu sei, e eu vejo as pessoas falarem de uma certa forma assim, inteligente, sensata e com coerência, o que o Décio faz? Ele põe o saquinho na viola, quando não vai embora, fica caladinho. Então, pode muitas vezes, e como o próprio Márcio disse, o espírito de um padrão vibratório, de um padrão evolucional inferior aos que estão ali naquela assembleia, ser permitido que ele assista para que ele evolua, para que ele, E isso a gente percebe quando em uma determinada família tem filho extremamente, uma família não boa, uma família, digamos assim, com pendores não elogiáveis, de caráter ruim, nasce criança, nasce filhos extremamente virtuosos. Pelo contrário, em família boas, em família estudada, com curso superior, etc., moral e conduta ilibada, pode, pela mesma forma, ter filhos de índole muito aquém do desejável, Pessoas ladras, pessoas indolentes, pessoas que não têm, Tem criancinha que desde pequeno você, na condição de pau, o menino chega, chuta a canela do outro e você, numa forma bastante torpe, que lindinho, que bom, que coisa boa meu filho fazer isso, ao invés de chegar, corrigir, falar adequadamente, meu filho, isso não é correto. E muitas vezes, eu na condição de pai, eu na condição de mãe, faço incentivar para que ele permaneça, e eu ainda, o que é pior, eu ainda enalteço o ato. Nós estamos finalizando, tá, meus irmãos? A faculdade mediúnica em nada influi, o que nós falávamos. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, dizer que ordem são os espíritos que, de preferência, se reúnem no seio daquela família ou daquele grupo. É o que falamos. Diga-me o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas. Que é o que ocorre do que os nossos ascendentes falavam. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A doutrina espírita já diz o seguinte. Se você falar-me o que você está pensando, eu falo com quem você está andando. Por quê? Porque no início dos estudos, nós falamos relativo à influência, a inspiração, a intuição que esses espíritos nos causam. De ordinário, muitas vezes, são eles até que nos direcionam. Muito embora esse direcionar fica aí caracterizado que não entra e não trabalha com o nosso livre-arbítrio, ou seja, nós sempre temos o livre-arbítrio, eu posso exercer isso ou aquilo, agir desta ou daquela forma. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles centenas, milhares de espíritos. E ora, esses espíritos é pelo padrão vibratório. Se eu estou pensando de forma proativa, de forma boa, de forma em ajuda ao próximo e de forma que pode processar não só a minha evolução, mas a evolução daquele grupo reunido, com certeza os espíritos que não estão nesse viés
nesse viés, nessa padronização, nessa sintonização, eles vão. Eles saem, eles vão embora. Tina, Miriam e Brunox, né? Seja bem-vindo. Suzana, 46, não tinha cumprimentado também. Finalizando, nem sempre basta uma assembleia seja séria, né? Para atrair espíritos sérios. Muitas vezes o desce uma pessoa carrancuda, não sorri, é uma pessoa de senho fechado, mas tem o coração ruim, não é um coração bom. Eu não rio, eu não sorrio, eu não sou dado às pessoas, aparentemente depreende que eu sou uma pessoa séria, mas eu tenho um coração ruim, eu tenho um coração que não nos direciona, não nos remete, não nos, né, dirige ao propósito de bem servir. Então, coração ruim. Coração ruim. Não adianta eu ter palavras bonitas, adocicada, eu diria até, se falo uma coisa, penso outra e ajo completamente diferente. Então não adianta. Em resumo, e aqui é importante a gente ler, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Por isso, meus irmãos, que normalmente, Dom Jorge, seja bem-vindo. Normalmente sugere-se que esses grupos mediúnicos sejam pequenos, 12, 13, 14 pessoas. Por quê? Se você tem um grupo mediúnico menor, há uma sintonia maior. Evidentemente, a gente perde no número de médios. Esse grupo nosso lá é muito grande, é muito grande. É porque forma-se grupos mediúnicos para o estado todinho da federação, né? Tem vezes tem 50 pessoas, mas sempre a gente orienta, a gente, né, fala relativamente àquelas pessoas que estão indo lá, muito embora passa-se por uma entrevista, tudo, mas estão indo lá para ver a fenomenologia, né, ver o fenômeno, mas logo, logo. Então, o grupo menor, você tem condição, não é de exercer influência, de você ter uma sintonia melhor entre as pessoas. E assim é uma reunião. Nós aqui nesse momento estamos 17 pessoas. 17 pessoas têm e há uma facilidade maior em termos uma sinergia e falar relativamente a um propósito comum do que se aqui tivesse 34, 36, porque haveria mais divergência. Mas é como um rio, né? O rio, a água corre no centro, as suas margens. Uma margem tem toco, tem pedra, na outra tem barro, né? Muitas vezes tem caco de vidro. Então você deve, o navio, o barco, o iate, ele deve navegar pelo centro do rio. Porque as beiradas têm esses elementos perigosos. Tem tocos, etc. Então nem 8 nem 80. Você não deve ser um grupo muito grande ou uma assembleia de homens muito grande nem muito pequena. É aquele negócio, nem 8 nem 80. Vamos ser parcimoniosos, né? Vamos, tudo com moderação, nada faz mal, tudo é passível e possível de redundar no bem, desde que seja com moderação. A própria bebida, com moderação, ela faz bem. Então, meus irmãos, meus admiradores, é aquilo que nós tínhamos a colocar relativamente à influência dos espíritos no meio mediúnico, ou seja, na mediunidade, e em específico no médium em si, nós falamos. Há algum questionamento, Sil? Houve algum questionamento que eu não vi, eu passei batido? Justamente, né, Márcio? Assim não é sério, é circunspecto, o cidadão está... Há algum questionamento, meus irmãos? Pois bem, e não havendo questionamento, não havendo nenhuma pergunta, eu passo a nossa dirigente, Sil Camargo,
para que a mesma conduza o termo de nossa reunião. Muita luz, muita paz e um beijo em vossos corações. E com prazer estaremos aqui novamente. Nós estudamos de maneira que as obras foram editadas. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Médios. Depois do Livro dos Médios, o Evangelho. O Evangelho, o Céu e o Inferno. Depois do Céu e o Inferno, Gênesis. Depois da Gênesis, Obras Postas. Depois o Livro do Espírito, e assim sucessivamente. O que é o Espírito? Nós estudamos as 7 obras intercaladas e de forma sistematizada. Um beijo em vossos corações. Estaremos aqui novamente quarta-feira. Paz. Tudo, mas tudo de bom. Olá. Obrigada, Décio, pelo estudo maravilhoso. E sendo assim, convido o nosso amigo Márcio para fazer a prece final. E desejo a todos um lindo final de tarde e um lindo final de semana. Fiquem todos com Deus, com Jesus, e um beijo. Obrigada, Márcio. Meus amigos, muito boa tarde. Que a paz de Deus esteja conosco, hoje e sempre. Bom, nesse momento, meus irmãos, pedimos a todos os amigos participantes deste grupo que estamos convidando a todos os presentes para que, mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos aos céus e agradeçamos ao Pai e à espiritualidade amiga por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para o aprendizado de conhecimentos da nossa doutrina, que são relevantes para a nossa caminhada na direção da luz e, por conseguinte, a nossa plena felicidade futura. Sendo assim, pedimos permissão ao Mestre Jesus para dar encerramento ao encontro de hoje, rogando então aos céus para que tudo que foi aprendido durante o nosso encontro se consolide em nossos corações e sirva para a nossa melhoria espiritual, com o fim de nos tornar mais humildes, solidários e conscientes da nossa responsabilidade com a divindade e o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus.